Esse vídeo é a introdução ao conceito de limite na matemática. Esta aula irá tratar da noção intuitiva de limite e vamos compreendê-lo por meio de observações e exemplos. Comece agora com o gráfico da função f de x igual a x², conforme você pode estar vendo na tela. A pergunta é feita da seguinte maneira: qual é o limite da função quando x tende a 1? Essa setinha que você está vendo aí pequenininha é lida como tende, e não usamos a palavra também limite. Então usamos somente as três primeiras letras, que é lim. Antes de respondermos, peço que se familiarize com as seguintes informações. A primeira é sobre o fato de que se observa a movimentação inicial na variável x, então você vai observar o que é o limite de x tendendo, neste caso, a 1, vai ver o que acontece perto aqui de 1, e somente depois o valor em f de x, depois aqui o que vai acontecer na função. Então você olha aqui perto do x e vê o que acontece neste respectivo valores de x, o que está acontecendo na função. Ao passo que quando dizemos x tende a 1, que é o caso aqui desse limite, significa que os valores estão próximos, mas muito próximos a 1. A segunda e a mais importante diz respeito ao valor da função para quando x é igual a 1. Observe, aqui está dito como é irrelevante ao estudo, ou seja, queremos saber o que acontece próximos ao ponto 1, mas não o que acontece mesmo. O valor da função em 1 é irrelevante ao meu estudo, somente o que acontece com a função perto deste ponto me importa. Entendido isso, no exemplo podemos responder que o limite da função para quando x tende a 1 pela esquerda, que é essa setinha aqui, ó, vendo o que acontece com os valores de x, né, com a imagem de x quando x tende à esquerda de 1, e o que acontece com os valores da imagem de x para quando x tende à direita, neste outro caso aqui, que é essa outra setinha. E observe que a função está indo para próximo de 2. Observe que nesse caso, o valor do limite coincide com o valor da função aplicada em 1, que é o mesmo 2. Então, neste caso, observe que se eu pegar essa função aqui, x² mais 1, e aplicar f de 1, vai dar também 2, que foi o mesmo limite. Isso acontece em diversos outros casos, mas nem sempre, como podemos observar no próximo exemplo. Vamos agora falar um pouco da não existência do limite. Para a função na tela, não existe o limite para quando x tende a 1. Como você pode observar, quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, olha aqui valores próximos de 1. Para quando os valores vêm à esquerda de 1, essa função está assumindo valores perto de menos 1. E quando eu olho para valores próximos aqui à direita de 1, essa função está assumindo valores de 1. Então observe que os valores não são os mesmos. Além disso, a definição geral para a verificação de existência do limite diz assim, está aqui na tela que você pode conferir. Além disso, a definição geral para a verificação da existência do limite diz assim: o limite de x para quando x tende a c na função f de x existe e é igual a L se e somente se quando os limites à esquerda como o à direita em C forem iguais a L. Essa definição é tão especial que merece no cálculo um nome e notação diferenciada. Seu nome é limites laterais. Então, o limite à esquerda e o limite à direita ganham nomes especiais chamados de limites laterais, onde o símbolo de menos simboliza o limite à esquerda, os valores aqui à esquerda, nesse caso de 1, enquanto o maisinho significa limite à direita, os valores, né, próximos de 1 à direita, qual é o valor que a função está assumindo aqui à direita, neste caso de 1. Com isso, podemos destacar aí que este limite, o limite de x quando tende à esquerda de 1 na função módulo de x menos 1 sobre x menos 1 é igual a menos 1, como você pode ver no gráfico. Enquanto o limite à direita de 1, ou seja, x tendendo a 1 pela direita, na função
módulo de x menos 1 sobre x menos 1 é igual a 1, conforme você pode observar aqui neste gráfico. Com isso, os dois limites não são iguais e, pela nossa definição de existência de limite, não existe o limite desta função para quando x tende a 1. É importante ressaltar que para todos os demais pontos o limite existe, só não existe nesse ponto aqui onde a função dá este salto, fazendo com que os seus limites laterais não sejam mais iguais. Vamos agora ver na tela mais outros exemplos de limite. Temos na tela então dois exemplos de limites, ambos não existentes. Começamos pelo gráfico A, onde seu limite lateral ao ponto x igual a 1 são: à esquerda de quando x tende a menos 1 será 2. Observe que a função, quando x chega próximo de menos 1 à esquerda, será exatamente aqui, essa função vem assumindo valores para próximo de 2. Enquanto os limites de x quando tende a menos 1 pela direita, a função vem assumindo valores próximos a 0. Com isso, o limite lateral à esquerda é 2 e o limite lateral à direita é 0. Neste caso, os dois limites, o lateral à esquerda e o lateral à direita, são diferentes e, com isso, os dois limites mostram que o limite desta função no ponto menos 1 não existe. A mesma coisa segue aqui para o gráfico da função b. O limite lateral à esquerda do ponto x igual a 3, x igual a 3 está bem aqui, se eu venho à esquerda de x igual a 3, a função vai assumindo valores próximos a menos 3. Enquanto se eu chegar à direita de x igual a 3, a função vai assumindo aqui valores próximos a 3. Então, neste caso, o limite lateral à esquerda de 3 é menos 3 e o limite lateral à direita de 3 será o próprio 3 também da função. Então, esses aqui são os dois exemplos de funções que não existe o limite em seus dados pontos. É importante ressaltar que, neste caso, o limite não existe nesses pontos onde houveram saltos, mas nos demais pontos a função mostra sim existir limites, conforme fizemos anteriormente. O cálculo do limite é pontual, você não pode generalizar algo que acontece em um ponto para toda a função. Então, neste caso, não existe esses limites, mas com certeza existiria outros em ambas as funções.